Olá, amados irmãos, amadas irmãs, estamos no nosso 9º capítulo do livro do Frei Diogo Luiz Fruiten, servidor de Deus. Muito frio vem fazendo aqui em São Paulo, né? Estou em São Lourenço da Serra. E hoje saiu esse solzinho gostoso, então estou aqui na beira do sol, curtindo essa graça de Deus, né? O frio, o sol, a chuva, é tudo graça de Deus nas nossas vidas, né? Tudo se completa, um não vive sem o outro. Nós precisamos da chuva, nós precisamos do frio, nós precisamos do sol. Mas acima de tudo, nós precisamos de Deus. Nós precisamos estar juntos, ligados a Deus, em oração, em meditação, né? E esse 9º capítulo nosso, que vem com o tema Visita Médicas, nós estamos falando de São Padre Pio de Pietrelcina. É o livro do Frei Diogo Luiz Fruiten, né, que conta um pouco, né, uma resumida história de São Padre Pio de Pietrelcina. Então, para mim é um privilégio muito grande estar hoje contando a história desse santo, né? É uma história de superação, uma história de sofrida, de perseguições, né? Mas acima de tudo, ele suportou as tribulações, nos mostrou que somos capazes, sim, de alcançar a santidade. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora, nossa advogada, nossa mãezinha, que intercede por nós junto ao Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Também, pedindo a intercessão do nosso anjo da guarda, São Padre Pio sempre dizia: não deixe seu anjo da guarda desocupado. Ele existe, está ao nosso lado, né? Devemos clamar, devemos pedir a ajuda do nosso anjo da guarda em tudo que vamos fazer, ao dormir, ao despertar, ao sair para uma reunião, ao sair para procurar emprego. Peça para que o anjo da guarda passe na frente das dificuldades do dia a dia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então iniciamos o nosso 9º capítulo, Visitas Médicas. Diante dos noticiários vinculados em Nápoles e em outros lugares da Itália sobre o fenômeno do frade chagado, os superiores viram-se obrigados a recorrer a diagnósticos realizados por profissionais da medicina. Aliás, para obter informações sobre esses acontecimentos, houve um calvário de visitas por parte de médicos encarregados de realizar consultas e formular diagnósticos. A cúria providencial dos frades capuchinhos incumbiu Dr. Luigi Romanelli, do Hospital de Barletta, para acompanhar de perto o caso do Frei Pio. A Santa Sé só encarregou, por sua vez, professor Antônio Bignami, titular da Patologia Médica da Universidade de Roma, para que desse um parecer sobre o caso. E a própria Cúria Geral
da Ordem dos Capuchinhos, acionou o Dr. Giorgio Festa para realizar exames com o objetivo de determinar a melhor providência com tal fenômeno misterioso de Frei Pio. Em maio de 1919, houve o primeiro exame médico realizado por Dr. Ramanelli. Ele fez 5 visitas examinando minuciosamente as feridas do frade. Após as consultas, emitiu um relatório concluindo que, cientificamente, elas eram absolutamente inexplicáveis, né? E até hoje, os milagres na Igreja Católica, elas foram feitas várias, inúmeras, milhares de pesquisas. Cientistas que não têm religião são cientistas ateus, são escolhidos cientistas ateus, não são católicos, não têm religião nenhuma, para sim fazerem todas as averiguações necessárias nos casos, e só depois que eles falarem que não tem explicação para a ciência, a Igreja Católica reconhece como milagre, mas ela dá toda a liberdade para os cientistas fazerem suas pesquisas. Por isso que é demorado tanto tempo para reconhecer milagres, por isso que é demorado tanto tempo, para tantos anos, para depois de canonizado os santos virarem santos, né? Porque são feitos inúmeros, a igreja ela tem que ser provado inúmeras vezes que aquilo não tem explicação para a ciência. Aí a Igreja Católica Apostólica Romana reconhece como milagre. Depois desse médico, coube ao professor Bignami investigar a natureza das chagas. Sua visita se deu em julho do mesmo ano. Notou que Frei Pio pincelava as mãos com tintura de iodo, talvez por precaução higiênica, e o proibiu severamente de adotar esse tipo de tratamento. Na tentativa de demonstrar que se tratava de fenômeno passageiro, submeteu o frade a um processo de cicatrização de 8 dias, nos quais alguns frades alternamente deveriam cuidar das ataduras dele. O professor tinha a certeza de que, ao final do prazo fixado, as cicatrizes ficariam completamente fechadas. E qual foi a sua surpresa? Transcorridos os dias previstos, as feridas apresentavam-se ainda abertas e sangrando. Em seu relatório, o médico afirmava que as lesões eram de origem nervosa e certamente provocadas por autossugestão. Desse modo, estava estabelecida a polêmica com relação à avaliação das chagas. De um lado, havia aqueles que acreditavam que os ferimentos eram um fenômeno místico, e de outro lado estavam outros que os consideravam de natureza simplesmente humana. Essa controvérsia chegaria a uma série de incompreensões, suspeitas e até mesmo perseguição impiedosa envolvendo o frade estigmatizado de San Giovanni Redondo. Em outubro do mesmo ano, a pedido do ministro-geral da ordem, como terceiro médico, chegou ao convento o Dr. Festa. Ele permaneceu por 3 dias próximo ao Frei Pio para verificar seu estado psicológico e submetê-lo minucioso exame, verificando a normalidade ou não do comportamento e a origem das feridas. Chegou à conclusão de que, com base em uma avaliação científica, as chagas eram inexplicáveis e o portador delas em seu procedimento perfeitamente normal. Ou seja, ele não era louco, ele não estava fazendo aquilo com o seu próprio corpo. Mesmo com tantas pesquisas médicas, Frei Pio continuava seu apostolado, confessava os fiéis que acorriam
ao seu confessionário, celebrava a missa demoradamente e se dedificava à orientação espiritual das pessoas. Ele continuou a viver a sua vida de frade, de padre, fazendo suas atividades como religioso. Ele não parou sua vida por causa das incertezas das pessoas. Não tinha por hábito queixar-se das dores causadas pelos estigmas. E o que mais desejava é que estas permanecessem ocultas. E o nosso 9º capítulo fica por aqui. Amanhã nós vamos falar de os vários carismas de São Padre Pio. Hoje foi falado de visitas médicas, né? E já estamos quase acabando o nosso livro. Como vocês viram, ele não é um livro comprido, né? Não é um almanaque, né? É até um livro pequeno, até porque não fica muito demorado, aí fica aquela coisa cansativa, né? Então amanhã nós vamos continuar falando dos vários carismas de São Padre Pio. Eu vou deixar como exercício espiritual para vocês hoje, para vocês fazer um exame de consciência, mas não para ir se confessar, né? Tem aquele exame de consciência que a gente faz antes de se confessar. O exame de consciência que eu estou deixando para vocês hoje é como você está levando a sua vida de cristão. Para, pensa, reflete no que você vai responder. Pode responder, viu? Aí no YouTube responde, fica à vontade. Mas como você está levando a sua vida de cristão hoje? Porque muitas vezes nós falamos que somos cristãos porque vamos à missa aos domingos, porque participamos de um ou outro grupo de orações, porque estamos organizando festas religiosas dentro das nossas igrejas, quermesses, né? Porque dá uma catequese, faz alguma coisa. Mas como está a sua vida de cristão hoje? Dentro da igreja e fora da igreja? Ou você é duas pessoas, você é uma dentro da igreja e fora da igreja você é outra? Existe muito disso. Então, como exercício espiritual, eu deixo para você fazer esse exame, né? Esse exame de consciência, um exame de autoajuda para você mesmo. Espera aí, o que eu estou sendo? O que eu estou fazendo? Por que eu estou errando desse jeito? Né? Então, veja como está a sua vida de cristão. Lembrando que nós não precisamos fazer nada para impressionar nosso paróquio, para impressionar nossos irmãos da igreja. Nós devemos ser nós mesmos, porque no dia do juízo nós seremos julgados individualmente pelos nossos atos, né? Se eu estou fazendo as coisas só para o homem, só para parecer, né? É um tempo perdido. Sinto muito te falar isso, mas você está perdendo seu tempo dentro da igreja, porque você não vai alcançar a sua salvação desse jeito, fazer as coisas para serem vistos, né? Por isso eu estou pedindo para vocês hoje, faça esse exame de consciência. Como está a sua vida de cristão hoje? Você é a mesma pessoa que é dentro da igreja, fora da igreja? Quais suas atitudes? Né? O que você está fazendo fora da igreja coincide com o seu testemunho de cristão? Fica aí a dica aí para vocês parar um pouco, pensar, sair dessa correria do dia a dia e pensar na vida assim de vocês, porque a nossa vida, nós seremos julgados pelo que nós estamos fazendo em vida, viu? Depois que morreu já era. Então a gente tem que ser verdadeiro, primeiramente com nós mesmos. Amém? Paz e bem, Deus abençoe a todos vocês.